João, agora aquela parte às vezes meio chatinha da política eleitoral, as pesquisas, as forças em jogo que já estão sendo divulgadas pela imprensa. Perfeito. E segundo as informações que a gente tem hoje, a gente sabe que é um cenário mais nebuloso do que nunca, talvez. Verdade. Mas segundo o que a gente tem hoje, a gente tem forças despontando. De um lado, o ex-presidente Lula, embora a gente não saiba sequer se ele vai chegar a ser candidato, né? Ele passa aí por um processo judicial. Dia 24 de janeiro a gente tem um momento definidor disso. Do outro lado, a gente tem o Jair Bolsonaro, parlamentar de bastante tempo, de bastante atuação, que vem egresso das forças militares, das forças armadas, que tenta galvanizar a ideia da direita, né? Representar a ideia da direita. E, de certa forma, alguns analistas, alguns comentaristas traduzem esse cenário, esse quadro, como sendo um indicativo de que a eleição será de polaridade, de divisões, em vez de renovação pura e simples. O que você pensa desse quadro, desse assunto? Olha, eu acho que a gente tem que... Essa decisão, no final, definição, será do eleitor, né? Eu acho que não será dos analistas, nem será das pesquisas, será do eleitor. Nesse quadro que a gente está vendo, acho que você falou muito bem, está muito incerto. A gente tem os dois principais colocados nas pesquisas hoje. Um será julgado agora no próximo dia 24 e o outro que está ainda... acabou de migrar de partido, na verdade, uma promessa de migração, porque ele ainda está no seu partido original e há 60 dias atrás estava no outro, então um processo ainda muito em aberto. Por outro lado, o governo busca procurar uma candidatura dita de centro, e aí você tem muita gente nesse centro, trazendo até uma imagem de que é uma candidatura de equilíbrio. Eu tenho batido um pouco nessa tecla, que não é uma candidatura de equilíbrio, é uma candidatura da situação. Difícil imaginar que algum candidato, seja ele da política já, ou seja ele de fora, que venha para ser suportado por essas forças que estão no poder já há muito tempo, o PMDB, PSDB, o DEM, seja um candidato que venha fazer as mudanças que o Brasil precisa. Então eu acho que a mensagem que é fundamental e que a gente vai estar divulgando muito pelo Novo para as pessoas afinal de contas, nós queremos manter isso que tivemos nos últimos 2 anos, um pouquinho melhor, um pouco pior, mas mais ou menos isso aí, ou nós queremos uma renovação de fato. Um país que cresça, que tenha outra geração de riqueza, que tenha melhor qualidade de vida para as pessoas, que não tenha 60 mil assassinatos por ano, que as pessoas possam empreender, que não tenhamos 14 milhões de desempregados. E isso só será feito com a mudança no modelo do Estado, e que terá como prejudicados aqueles que estão no poder. Será uma redução dos privilégios de alguns políticos, redução dessa máquina pública, redução de privilégios também para alguns grupos econômicos, e isso exige mudanças. Então, acho que é esse o discurso que a gente fará, porque é nesse discurso que a gente acredita. Então, eu aposto que a população partirá para essa segunda opção, né? Mas, de novo, é uma aposta, e é uma aposta que vai depender da gente deixar isso muito claro, explicar, passar para as pessoas esse conceito, essa ideia. Mas eu não tenho dúvida que esse caminho é o caminho correto. No caso do ex-presidente Lula, se ele for de fato condenado, você é a favor de que ele concorra à presidência assim mesmo? Não, eu acho que não, quer dizer, vai trazer um imbróglio jurídico aí totalmente inadequado. E assim, que exemplo a gente está dando para o cidadão, que exemplo a gente está dando para uma nação onde alguém que foi condenado pode estar indo ter o cargo máximo da República? Não faz, no meu entender, o menor sentido, né? Eu até acho que alguém que está sendo alvo já de investigação e que já foi acusado não deveria nem ter essa prerrogativa. Eu acho que a gente, para certas coisas, não precisamos seguir a lei, no sentido de que a lei não precisa determinar aquilo que a gente já pode fazer de bom senso. Óbvio que a gente segue a lei sempre que for necessário, mas tem coisas que o cidadão pode fazer sem que alguém precise dizer que ele precise fazer isso via lei. Quer dizer, é uma coisa do bom senso, da seriedade, do que a gente quer de exemplo para o nosso país, né? A gente tem visto muitas lideranças aí do que vinha sendo a oposição na era do PT, né, dizendo que não, que gostariam que ele fosse para a luta, enfrentá-lo, derrotá-lo nas urnas. O que você pensa dessa atitude dessas pessoas? Eu acho um absurdo isso. Quer dizer, se a pessoa descumpriu a lei, ele deve seguir, não tem por que misturar uma determinada vingança, uma prova de que é melhor no processo eleitoral com alguém que fez alguma coisa que não deveria ser feito. A pessoa tem que ser punido por ter feito uma coisa irregular, né? Então, eu sou totalmente contrário a essa visão de que vamos levá-lo para uma
processo eleitoral e expô-lo lá. Não é assim. Nós temos que fazer o que é certo, né? Então, se ele não cumpriu, teve alguma irregularidade, foi acusado, tem que pagar por isso, tem que ser punido. E, de novo, não faz sentido também dar a oportunidade de uma pessoa que está em todo esse processo sair como candidato. Acho que isso não é bom para o país, traz de novo um nível de volatilidade, de incerteza, e mostra mais uma vez que, ao fazer isso, a pessoa está pensando no seu próprio projeto, né? O partido, ela está pensando num projeto pessoal e não no país, né? Finalmente, no outro polo, temos o Bolsonaro. Não há a negar que muita gente pensa em votar no Bolsonaro em protesto contra a esquerda e, ao mesmo tempo, contra esse centro, essa situação, não é, de que você já falou. E também não há a negar que, nesse público, há uma disputa que você participa com ele. Porque esse mesmo público, compartilhando essa aspiração, ele se divide entre alguns nomes possíveis hoje, no quadro atual. Um deles é o do Bolsonaro, o outro é o seu, né? Como é que você se dirige para esse eleitorado, para essas pessoas, e como é que você pensa conquistá-los para o seu lado, conquistá-los para o projeto do Novo, né, tendo eles essa aspiração do combate à esquerda e de acabar com a situação, modificar a situação? Perfeito. No combate à esquerda é uma coisa que o Novo vai atuar bastante. Eu diria até de forma mais eficaz, porque está muito centrado e já tem ideias do que fazer, como fazer, e eu acho que isso é relevante. O outro aspecto que eu acho que é fundamental, que a gente está falando também sobre isso, que é o seguinte: uma coisa é você ter um voto de protesto, outra coisa é você ter um voto de renovação. O protesto é muito bom nos primeiros 2 dias, nas primeiras 24, 48 horas, mas nós iremos conviver pelos próximos 4 anos com alguém que irá levar o país para frente ou para trás, dependendo das atitudes, da liderança que trouxer. Então, assim, eu acho que o alerta que a gente tem que fazer para as pessoas afinal de contas, é importante a gente fazer algum protesto, mas mais importante do que fazer um protesto é a gente ser propositivo. E ser propositivo significa mudar, significa renovar. E isso exige, de fato, a condição de fazer política, de conversar com as pessoas, condição de montar equipe, condição de fazer realizações. Então, esses vão ser os argumentos que a gente vai usar. A gente precisa, de fato, não só destruir o PT, destruir uma ideologia errada. O que a gente precisa, mais do que isso, é construir um país que funcione. Então, eu entendo que o PT deixou mais um subproduto ruim nesse processo, que foi essa vontade de algumas pessoas dizer o seguinte: eu não quero nunca mais isso, e hoje a prioridade são os costumes, os hábitos e a destruição do PT. A gente tem que ser um pouco mais ambicioso no que a gente deseja para o país. A gente tem que procurar um país onde, de fato, a gente faça uma construção. E é essa construção, é esse procedimento, essa linha que é a proposta do Novo. Só para fechar, quer dizer, a extinção de uma filosofia errada, ou pelo menos a redução, ou torná-la ela minoritária, tem que ser a consequência desse processo, mas não o fim principal. Mas você é a favor, por exemplo, da cassação do PT, do registro? Acho que deveria ser analisado com muito cuidado. Eu, no meu entender, não vejo o menor sentido, até comentei isso ontem, de um partido que montou uma quadrilha na área pública, fez tantos desvios, tem tesoureiros presos, seus principais membros presos, esse partido continuar a existir como instituição. E pior ainda, recebendo dinheiro público, nosso, dos pagadores de impostos. Quer dizer, não está previsto, ele não está previsto nas leis algumas das condições que precisariam para que ele fosse cassado, mas certamente é o caso de se rever o processo, porque, no meu entender, é um partido que não deveria ter uma autorização para funcionar depois de tudo que foi feito. Bom, João, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista esclarecedora, por se dispor a responder as nossas questões. Então agora, nós, o Boletim da Liberdade, que temos o público liberal, particularmente liberal e conservador, queremos saber se você não quer deixar uma mensagem para os nossos leitores, para o nosso público. Perfeito. Não, foi um prazer. Eu acho que a principal mensagem, e isso já está acontecendo na prática, é as pessoas participarem. 2 coisas: acreditarem que a gente precisa mudar o Brasil, que a gente precisa sair desse fla-flu para construir um Brasil com proposição, com ideias, de forma coerente, buscar ter um voto consciente. E, principalmente, divulgar as ideias que eles estão de acordo. Eu acho que isso a gente tem um papel de influenciador. Acho que vocês têm feito muito bem isso, quer dizer, a mudança do Brasil se faz
com educação, com exemplo, com coerência. E nós precisamos, como formadores de opinião, quer dizer, divulgarmos isso, colocarmos outras pessoas para entenderem o que está acontecendo e assim a gente construir a sociedade que a gente quer, né? Então acho que fica esse convite a todos aí para participarem, se engajarem de fato, de forma consciente, sempre que possível, estarem divulgando as ideias e conceitos, sempre fazendo a coisa certa, o caminho certo, e eu não tenho dúvida que a gente pode assim construir o Brasil que a gente gostaria.